Então tá, pessoal, bom dia a todos, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Ribeiro, sou analista de implantação aqui na Sdesk, e hoje eu vou estar ministrando esse treinamento para vocês, como o Júnior comentou, então vai englobar algumas rotinas do nosso sistema. Nós vamos falar novamente sobre o cadastro de contatos, clientes, e agentes, porque neles envolvem muitas questões de notificações, então a gente também vai falar um pouquinho, essa é a novidade do treinamento de hoje, né? A gente não tinha conversado sobre isso ainda, então como que a gente pode ver algumas questões que possam estar afetando você de alguma forma, questões que acabam gerando atendimentos, né, tickets de suporte, e com esses insights, né, com essas coisas que a gente vai mostrar para vocês, talvez vocês não precisem chegar a esse ponto, tá? Uh, Também vamos falar sobre como o Júnior comentou, fluxos de aprovação e fluxos de e-mails, então a gente vai ter uma parte bem legal para falar sobre a parte de e-mails e notificações, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Júnior, vai pedir para tu me confirmar quando estiver aparecendo, hein? Ainda não. Agora sim. Chegou? Legal. Uhum. Deixa eu só botar vocês aqui de novo. Perfeito. Como é que tá o Zoom aí pra ti, Júnior? Tá legal? Uhum, tá legal, pode seguir assim. Dá só mais um, acho que aqui ainda fica bacana. Boa, ficou melhor. É. Então tá, pessoal. Estamos aqui na nossa tela inicial e para a gente poder verificar os nossos cadastros, então, de usuários, de contatos, né? A gente pode vir aqui na nossa ferramenta de configurações, nosso ícone, no canto inferior esquerdo. E aqui a gente acessa na nossa página de grupos e usuários. E temos os nossos três primeiros cadastros gerais, né? Então, contatos, clientes e agentes. A gente pode clicar aqui em contatos e nós vamos ter a nossa tela clássica aqui de cadastro de contatos, né? Então, aqui ficam basicamente todo mundo que eventualmente acaba entrando em contato ou que vocês cadastram na ferramenta, ficam listados aqui. E com isso vocês conseguem ter esse controle, né? Então, o que nós estamos vendo? Na primeira parte, nós temos aqui uma região de seleção de contatos. Então, aqui, por exemplo, nós temos a situação dele, se ele é ativo, se ele é pendente, se ele está arquivado. Então, a gente consegue ver pela cor já de um indicativo visual disso. Se a gente seleciona um contato, por exemplo, né, o sistema nos dá a opção de arquivar ou excluí-lo, né? Então, até aproveitando, qual que é a principal diferença entre os dois, né? Quando você faz uma exclusão de contato, tá realmente eliminando o registro do sistema. Você exclui aquele e-mail, aquele nome, exclui qualquer relação com aquele contato e você pode até cadastrar ele novamente usando o mesmo e-mail, por exemplo. Claro, os atendimentos que esse contato possam ter, eles não são perdidos, porém ele perde a referência de quem era o solicitante, né? Ele fica lá que o contato foi apagado no nosso atendimento. Então é importante ter isso em mente, tá? Nós normalmente não recomendamos, né, tanto que o excluir é uma opção que fica mais para os administradores mesmo, mas tem aqui no sistema à disposição, né? E o arquivar, ele também esconde o cadastro, digamos assim, mas ele não apaga. Então, ele continua sendo referenciado em atendimentos antigos, você vai conseguir continuar encontrando ele em eventuais indicadores que vocês possam ter, né? A única questão é que ele fica escondido, e se vocês tentarem cadastrar um novo contato, por exemplo, usando o mesmo e-mail, o sistema vai acusar que esse contato ele já existe. Então, é uma questão da gente poder olhar se ele está arquivado ou não. Para a gente fazer isso, nós temos um filtro aqui em cima, então hoje a gente já está vendo aqui, né, os pendentes e os ativos, e a gente consegue também colocar para ver quem está arquivado, por exemplo. Acho que aqui na nossa base nós não temos nenhum arquivado, mas ele apareceria aqui na lista também com uma corzinha acinzentada, tá, gente? Então, temos essa guia de seleção, temos a guia de ID, então basicamente é a ordem de cadastro desse contato, né? Então, nosso primeiro contato aqui é o geral da plataforma, depois veio o da Ana, e assim por ser, assim adiante, né? Temos o nome do contato, e-mail, se houvessem outras informações cadastradas dentro desse contato, como cargo ou alguma outra informação, ele poderia também ficar listado aqui. E qual é o cliente, né? Qual é a empresa de que ele faz parte. Então temos essas principais informações, aqui na direita a gente tem uma guia de atualização, então a última vez que foi modificado, trocado alguma informação desse contato também fica aparecendo aqui.
Mais acima temos um filtro, então a gente já viu aqui o filtro da situação, mas a gente também consegue filtrar para ver só através de uma empresa específica, né, um cliente específico, se houvessem subclientes, cargos, departamentos, então aqui a gente tem algumas opções de filtros que a gente pode estar colocando para fazer uma busca um pouco mais avançada, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a opção de importar e exportar, então a gente já vai vir nesse tópico daqui a pouquinho, mas o que eu quero mostrar para vocês é que como a gente pode criar um contato manualmente, né? Então, claro, eu entendo que para a maioria isso já é chovendo molhado, mas a gente acaba se repetindo porque podem ter coisas aqui que não ter se dado conta ainda. Então, quando a gente vai criar um contato, né? Quais são as informações obrigatórias? Nome completo, e-mail e aqui uma senha, né? O nome completo eu vou colocar aqui, mas não vou chegar a criar, tá? Vou botar aqui João. O e-mail a gente pode colocar aqui joão@mail. E a senha, vocês podem definir uma senha manualmente também, tá? Então, vamos supor, você está criando um usuário para alguém, você já vai liberar, é essa senha, quando você entrar, você troca, você pode fazer isso. Mas o sistema, ele também oferece a opção de vocês poderem gerar uma senha aleatória. Então, quando a gente marca essa checkbox, o sistema cria uma senha, se a gente clicar aqui, a gente consegue ver qual é essa senha, inclusive, se a gente quiser anotar para passar para a pessoa, alguma coisa do tipo. E aqui vocês podem colocar também se vocês querem redefinir a senha no próximo login, né, no primeiro login da pessoa. Então, quando ela acessar, o sistema já obriga ela a trocar de senha. E também se a gente quer mandar esse convite, né, que é esse cadastro sendo feito para ela por e-mail, né. Normalmente isso aqui fica ativado, né, num cadastro manual, mas vocês podem remover dentro do contexto de vocês, né, caso vocês criem daqui a pouco uma senha manual, ou coisa assim, querem ensinar na hora, não quer mandar um e-mail, tem essa opção. Mas aqui para baixo, nós temos a opção de definir, já se esse contato ele faz parte de um cliente ou não, de uma empresa ou não. Então, caso ele faça, a gente consegue também definir essas informações, então eu posso colocar aqui que é da empresa Temu Delivery, se houvesse algum subcliente, a situação e o contexto, né, a situação é o quê? Se ele já está ativo ou não, ou se já vai começar como suspenso ou arquivado, né, mas normalmente é entre pendente e ativo. Por padrão, a gente sempre recomenda vocês deixarem como pendente, porque quando a pessoa faz o primeiro login e troca a senha dela, a situação automaticamente troca para ativo. Então vamos supor que vocês façam um cadastro de, vamos supor, 20 contatos. E vocês querem saber se esse pessoal já acessou alguma vez ou não, vocês conseguem saber pela situação. Então, quem for ficando ativo, vocês já conseguem ter um indicativo de que essa pessoa também já acessou o sistema, já trocou a senha dela e tudo mais. O contexto interno e externo, né? Então aqui a gente consegue definir, se a pessoa ela faz parte de um contexto externo, que normalmente é o contexto de contatos, né? Enfim, quem vai abrir as solicitações, ou interno. Isso nessa parte aqui ele é mais um indicativo, né? Ele tem aplicações que podem modificar ali algumas partes, mas no geral ele é mais um indicativo para você se ele é um contato externo, outras empresas, ou daqui a pouco pode ser um contato de quem é um agente, por exemplo, aí fica como um contato interno também. Uma das coisas que ele pode mudar, vamos supor, né, não vai entrar nesse treinamento, mas se nós formos falar sobre a central de ajuda, nós poderíamos ter artigos, por exemplo, que eles são liberados para um contexto apenas para contatos internos. Então, esse contato aqui, se ele tivesse com contexto interno, ele poderia ter acesso a esse artigo em específico. Então, são algumas configurações que podem ser feitas que impactam de acordo com o contexto, tá? Abaixo disso, nós temos o grupo de permissão. Então, aqui, normalmente, a gente entende, né, que se for um cliente, então a gente pode definir aqui o grupo de permissão de cliente e vai aplicar aquelas permissões específicas desse grupo de permissões, né? Aqui os outros cadastros, eles já vêm pré-preenchidos, a gente poderia salvar e teríamos criado um contato, tá, gente? Então, essa é a forma de criar um contato manual, um por um, né? Mas eu quero mostrar para vocês hoje como que a gente pode importar uma planilha e como que é essa planilha, né? Quais informações que a gente precisa preencher e como que a gente pode lidar com ela. Então, aqui na parte de baixo, como eu mostrei, nós temos uma opção exportar ou importar, né? No nosso caso, que a gente quer importar. Se eu clicar nesse botão, ele me pede alguns dados, né? Então, ele me pede para eu anexar um arquivo, que no caso um XML, né? Um Excel, e definir o tipo de importação. Mas antes de chegar aqui, ele já oferece para a gente um modelo de arquivo, né? Ou seja, a gente não cria a planilha do zero, ele já vai dar uma planilha com as colunas pré-definidas, e a gente só preenche as informações dentro delas. Eu já tenho aqui a planilha, já preenchi com alguns dados, então eu vou botar aqui na tela para vocês verem.
Ficou pequenininho, né? Deixa eu dar um zoom. Acho que aqui ficou legal. Então, essa planilha, pessoal, vocês podem abrir, enfim, qualquer software que vocês possam ter para verificar as colunas, enfim, um Sheets ou da Microsoft, enfim, não tem problema. E aqui ele vai pedir algumas informações. O que acontece, né? Elas estão em inglês, então talvez para alguns possa ser um pouco confuso sobre o que se trata cada coluna, qual é a informação que você tem que colocar. Então, o sistema, quando a gente clica aqui no cabeçalho, eles nos dá uma observação. O que significa aquele campo e um exemplo de preenchimento dele. Então, aqui na coluna title, né, o título, na verdade ele está pedindo o nome completo do contato, que inclusive é uma informação obrigatória, né? Aproveitando para falar, a única informação obrigatória é nome e e-mail. Depois disso, são apenas opcionais, o sistema ele vai colocando alguns valores por default, caso vocês não informem, e claro, lá na frente vocês poderiam ter que fazer algum ajuste, mas obrigatório para importação seria nome e e-mail, tá? Então aqui a gente pode colocar o nome, aí ele dá outras opções, tá? Eu não vou passar por todas elas, mas vou dar alguns exemplos. Então aqui vocês poderiam repetir o nome para outros campos. A gente tem aqui, por exemplo, se a gente quer informar se ele já vai começar, por exemplo, como ativo ou inativo, ou seja, se vocês querem que o contato já seja importado, criado como bloqueado, por exemplo. Vocês poderiam ter esse tipo de informação. Deixa eu ir passando aqui. Temos o campo do e-mail, então o e-mail que a gente precisa informar. A gente pode colocar aqui, de novo, o nome. Ele vai pedindo várias vezes as mesmas informações, às vezes, mas é porque ele pode preencher em lugares diferentes do sistema, tá, gente? Username, né, então aqui, se vocês não quiserem que o sistema crie um, vocês podem já informar, então, para a pessoa que não vai acessar com e-mail, vai usar um nome diferente lá para acessar o Agdesk, vocês podem colocar também, então ele dá um exemplo, mas vocês não são obrigados a seguir também exatamente o exemplo, não precisa obrigatoriamente ter o underline entre os nomes, vocês podem colocar tudo junto, então aqui ele vai só avisando. Então tem outros campos como data de nascimento, telefone, e todos esses são opcionais, tá, gente? Vocês podem ir preenchendo ou não. Claro, a gente sempre recomenda que numa importação grande, enfim, né? Eu sempre comento, quanto mais completo fizer, melhor. Então, se você sempre tiver as informações do contato para poder criar eles em massa, quanto mais informação, menos vocês vão precisar mexer, né, nelas no futuro. Então, eu já quero definir quem que é a empresa dessa pessoa. Então, vocês já podem colocar aqui só o nome, não precisa ter um ID, não precisa, só coloca o nome. E ele já vai vincular lá, caso tenha uma empresa com o nome igual. João, eu não criei as empresas ainda, eu não criei os clientes. Tem problema? Não tem, você vai colocar o nome aqui e o sistema vai criar para você. Então, como para criar um cliente, uma empresa lá dentro, um registro, né, a única informação obrigatória é o nome. Então, se ele identificar que não tem aqui, ele vai criar uma nova lá no sistema. Se a gente for passando, né, tem várias coisas, você já pode definir se quisesse já definir para algum time, algum supervisor, pode colocar o cargo da pessoa aqui, tudo isso ele vai dando exemplos do que é, tá, localização de ativos, então a planilha que ele traz um monte de informação, a gente tem dezenas de colunas aqui que vocês podem utilizar, mas vocês não são obrigados, né, gente. Uma que eu gosto de dar o exemplo é aqui o do status. Então, o status para dizer se ele está ativo, ou se ele está pendente, se ele está arquivado. Se vocês não colocarem, ele coloca como pendente automaticamente, tá? Mas eu gosto de reforçar aqui para deixar preenchido, para vocês, caso, né, enfim, alguns queiram que seja pendentes, outros como ativos. O Júnior colocou aqui no chat para nós o artigo, também já dá um auxílio a mais para vocês, tá? Por exemplo, vocês querem definir uma senha já específica para esse contato, para quando ele for se registrar, então vocês já podem colocar aqui. Definam uma senha manualmente na própria planilha e o sistema já entende. Se vocês não colocarem, ele vai entender o quê? Que é para gerar uma senha aleatória e no primeiro acesso, que é para ele criar uma senha nova, enfim, né, trocar a senha dele. Enfim, daí aqui a gente vai seguindo, tem mais opções, tem um contexto aqui que eu coloquei também, que é, por exemplo, se ele é interno, se é externo ou interno, então vocês podem ir informando, e claro, o sistema ele sempre você entende o quê? Se o não colocar, ele vai pegar o primeiro ID, vai colocar que é externo. Então, mais igual eu coloquei aqui para poder comentar com vocês. Então, essa é a nossa planilha de importação, deixei aqui 5 contatos para a gente usar de exemplo.
Deixa eu minimizar aqui de novo. E aqui nós voltamos para a nossa tela de importação, né? Então, voltando para quem possa não ter visto de primeira, a gente está na janela de contatos, né, no nosso campo de configurações, e nós viemos aqui em importar. Abriu essa janelinha. Se clicarem aqui, vocês vão fazer o download daquela planilha que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui ele está pedindo agora para eu anexar essa planilha de volta, né? Então, vem aqui. Coloco aqui a minha planilha. E aqui agora eu vou definir qual é o tipo de importação desejado. Então, se eu clicar aqui, ele me dá algumas opções que são bem interessantes, tá? Se nós estamos falando de contatos que eles são 100% novos, que eles não existem no sistema ainda, a gente vai colocar aqui somente criar novos, que é o nosso caso. Mas vamos supor que essa planilha vocês já importaram no passado. Uma planilha de 100 contatos extensa, e agora vocês fizeram uma atualização, né? Vocês alteraram algumas informações de um contato, para não precisar alterar no sistema, um por um, enfim, fizeram tudo pela planilha, daqui a pouco um trabalho mais colaborativo, revisaram os dados, enfim. Ou só reemitiram ela, daqui a pouco trouxeram essas informações de um outro sistema, enfim, alguma coisa do tipo. Vocês podem, por exemplo, atualizar os contatos já existentes. Então, trocar alguma informação, ou somente excluir os ausentes. Então, todo mundo que não tiver nessa planilha, eu quero que você remova do sistema. Então, o sistema tem que ter um pouco de cuidado aqui ao selecionar essas opções sempre, né? Mas aqui ele dá várias opções de que vocês podem fazer: criar novos, atualizar existentes e excluir os ausentes, né? Então, fazer todas essas opções juntas. Então, o sistema oferece essa gama aqui de opções na hora de uma importação, tá? Eu vou deixar aqui somente criar novos. E o sistema ele me oferece a opção se eu quero enviar o convite por e-mail ou não. Então, isso aqui é bem interessante. Às vezes vocês não querem mandar esse convite de uma vez só ali para todo mundo. Vocês ainda estão num período, por exemplo, na implantação, isso é muito comum, né? De, importar dezenas de contatos ali, às vezes mais de 100, e vocês não querem avisar ninguém no primeiro momento, porque ainda está em fase de implantação, e vocês querem avisar aos poucos para o pessoal ir acessando, enfim. Então, vocês podem ter a opção de não mandar o e-mail na hora da criação ou enviar. Vou dar um salvar aqui. O sistema ele começou a criar os contatos. Então, ele vai ficar nessa tela enquanto ele está criando, e assim que ele terminar, ele vai atualizar aqui, ó, dados importados com sucesso. Então, se a gente descer mais aqui um pouquinho, a gente já consegue ver que o Fernando aqui foi criado, né? Então, dando uma olhadinha. O Cauã, a Luana, Luiz, então estão aqui nos nossos contatos da maneira que a gente importou, né? Vou abrir, por exemplo, aqui a Luana, vamos dar uma olhada. Então, temos aqui a informação dela, situação pendente, o e-mail, né? Como a gente não preencheu muito das opções dos outros campos opcionais, né? Ele não veio preenchido, mas está aqui o contexto. Então, tudo ele foi preenchendo conforme a gente informou. Por isso que eu digo, né? No momento da importação, vocês têm a possibilidade de ter todos esses campos aqui já preenchidos de uma vez só, né? Então, quanto melhor preenchido, né? Me repetindo aqui, melhor para vocês. E isso já nos leva à nossa próxima parte, tá? Que é a questão aqui, então, do cadastro de contatos em si. Então, aqui vai ficar um pouco parecido com o nosso último treinamento, mas lá no finalzinho a gente vai ter um extra, que é a questão das notificações, tá? Basicamente aqui, então, pessoal, a gente tem essa série de cadastros onde a gente pode informar outros dados, então, questão de matrícula, superior imediato, que é muito importante, né? Então, hoje a gente vai falar de fluxo de aprovação e fluxos de e-mail, e isso envolve muito questões de superior imediato, muitas vezes, tá? Superior imediato, o que que ele é? Ele é um personagem, né? Você vai definir alguém que ele vai ser o superior imediato desse contato. Então, aqui nós estamos falando de um contato, né? De um cadastro, digamos assim, de solicitante. E ele pertence à empresa Demo Delivery. Mas ele não é o supervisor da empresa Demo Delivery, não é o gestor, ele é só um funcionário. E você quer dizer, dentro dessa empresa, quem que é o gestor da Luana? Quem que é o superior imediato dela, né? Então a gente pode definir aqui, por exemplo, vamos dizer, né, que o Fernando é o superior imediato da Luana. E isso a gente pode fazer mais para frente, como eu vou mostrar para vocês, um fluxo de aprovação, onde se a Luana abrir uma solicitação para nós, eu vou estar enviando um fluxo de aprovação para o Fernando aprovar se a gente pode fazer aquele serviço ou não. Então a gente consegue também fazer esse tipo de coisa com base na informação do superior imediato. Porque lá no nosso fluxo de aprovação, isso vai ficar mais visual lá na frente, né? Eu não vou informar o nome do Fernando, eu vou informar que é para enviar para o superior imediato.
Porque pode ser que para outras questões seja outra pessoa, né? Para outros solicitantes, por exemplo. Então, isso tudo tem muito a ver. É bem importante que, caso vocês tenham a intenção de usar fluxos de aprovação no futuro, que vocês já pensem em ter informado a questão do superior imediato nos contatos, tá? Então, temos aqui também departamentos, centro de custos, unidades de negócio. Essas informações aqui eles são do tipo lista, né? Então, ele vai mostrar os que já foram criados. Mas, caso vocês, por exemplo, tenham que criar um novo, vocês podem só digitar aqui e o sistema, se ele vê que não existe, ele já dá a opção de criar, tá? Não precisa sair dessa tela para criar alguma dessas opções. O mesmo vale para cargo, tá? Então, aqui CPF, telefone, ramal, celular, tudo isso daqui a gente tem para cadastro. Mais abaixo, nós temos um campo de observações. Então, a gente consegue colocar aqui alguma coisa também. Questão de ativos, né? Então, isso vai ter um treinamento que vai falar melhor sobre a parte de ativos e tudo mais. Questão de integração com o AD, então isso aqui é uma parte bem um pouco mais técnica, vocês não vão precisar mexer muito nisso, normalmente é o pessoal da implantação, quando vai implantar o sistema, ou mais à frente o suporte, quando precisar mexer, né? Mais aqui para baixo, questões de idioma. E aqui nós temos uma parte, por exemplo, de entrada de e-mails e marcar como spam e notificações automáticas por e-mail. Então, essa aqui é um ponto que a gente quer falar com um pouco mais de detalhe nesse treinamento e que pode dar alguns insights para vocês de coisas para fazer na plataforma de vocês, tá? Então, claro, como o nome sugere, né, pessoal, bloquear e-mails significa que aquela pessoa não vai receber na verdade, ela não vai conseguir mandar nada para nós. Então, assim, ela entra meio que numa lista, a gente bloqueia os e-mails dessa pessoa, ou marca como spam, né, então também não abre os atendimentos. Então, a gente consegue fazer esse bloqueio de e-mail geral de uma pessoa, alguma coisa assim. Temos aqui a opção também de deixar direto no cadastro da pessoa, para não mandar e-mails quando a gente abrir os atendimentos. Então, João, para ela é fixo, para essa pessoa, quando a gente abrir uma solicitação, ou ela abrir uma solicitação, enfim, não avisar nada por e-mail, ou quando tiver uma nova interação dentro do atendimento dela, né, um novo comentário, alguma coisa assim, não manda e-mail avisando. Então a gente consegue também bloquear isso aqui de uma forma geral, ou então, se a gente vier aqui em configurar bloqueio de notificações, a gente consegue fazer um bloqueio de questões específicas dessa pessoa. Então, se eu clicar aqui em configurar bloqueio de notificações, o sistema vai abrir uma janelinha de relação. Então, hoje aqui não temos nada marcado, ou seja, a gente não está bloqueando nenhum envio, nenhum tipo de envio de e-mail para esse contato. Mas se nós viermos em relacionar, a gente consegue aqui fazer alguns tipos de bloqueios. Então, por exemplo, quando o atendimento for aprovado lá, o fluxo de aprovação, alguma coisa assim, não quero que mande e-mail para a pessoa avisando, não precisa, vamos supor. Então eu posso clicar aqui e dizer que eu não quero que envie e-mail para essa rotina aqui. Ou então quando o atendimento está sendo iniciado, reativado, enfim, tem várias opções aqui que o sistema oferece para nós, que vem dos nossos modelos de e-mails, que a gente vai falar um pouco mais lá para frente também, que tem a ver com configuração justamente de e-mail. Então aqui, se a gente for navegando nas abas, né, tem vários tipos de notificação que a gente pode escolher que a pessoa não receba. Então não precisa ser 8 ou 80, né, ou recebe tudo ou não recebe nada. Vocês conseguem fazer um filtro sobre isso também, tá? Então aqui, depois que eu relacionei, fica aqui, e a gente consegue ter esse tipo de controle, tá? Uma coisa importante de comentar, tá, gente? Pode acontecer situações, aposto que o Júnior tá pensando nisso também, onde vocês podem comentar, tem uma pessoa específica aqui que não disse que não tá recebendo e-mail, um cliente meu não tá recebendo e-mail, mas eu não bloqueei lá dele, a gente não botou como spam, a gente não bloqueou e-mail, a gente não fez nada. Por que ele não tá recebendo? É só ele que não recebe, ou alguma coisa do tipo. Isso é porque eu, como um cadastro de contato, né, apenas de solicitante, posso eu mesmo dizer que eu não quero receber e-mails de notificação. Então, vou abrir aqui uma outra guia. Apareceu aí? Apareceu. Então, estou aqui com o meu usuário Maria, ela é apenas cliente, não tem nada de agente. E eu, por exemplo, estou recebendo muita notificação, não estou gostando. Eu posso vir aqui em meus dados ou minhas preferências, e eu mesma posso vir aqui e colocar que eu não quero receber e-mails. E aí ela não vai receber mesmo. Eu também posso, eu mesmo vir aqui e configurar o que eu quero ou não receber de notificação de e-mail.
Então, muitas vezes pode acontecer algum caso, né, aquele contato que explora mais o sistema, né, ou enfim, que está incomodado com alguma certa quantidade de e-mails, pode vir aqui e bloquear os próprios e-mails. Tá? Júnior, vi que você abriu o mic aí. Sim. João, esse é um assunto que o pessoal abre bastante chamado, tá? Porque muitas vezes a gente espera que o cliente receba uma notificação, né? A gente mandou uma resposta via atendimento, ou é uma aprovação e a pessoa nem sabe que tem uma aprovação para ser realizada porque não recebeu o e-mail, né? Então, tem dois pontos, tá? O primeiro foi o que tu falou, é possível que a pessoa configure os bloqueios, tá? Porém, tem uma permissão para isso. Então, se você não quer que a pessoa, que o cliente, que o contato, né, tenha acesso a esses bloqueios, tem uma permissão lá que a gente oculta aquele menu meus dados. Então, essa seria uma alternativa, tá? A segunda alternativa é que o Agidesk bloqueia automático. O próprio Agidesk habilita aquela flag ali não enviar e-mails automaticamente. Tá? Vou explicar um pouquinho o motivo. Por que o Agidesk faz isso? Tá? O Agidesk, ele ativa automaticamente o não enviar e-mail sempre que ele tenta múltiplas vezes enviar um e-mail para determinado contato e não consegue. Então, por exemplo, tá? O cliente ele está recebendo um monte de e-mail da Gdesk, está poluindo lá a caixa de entrada dele, ele está detestando isso, ele vai lá e nos marca como spam. No momento que ele nos marca como spam, o Gdesk vai tentar enviar uma, duas, três, cinco vezes o e-mail, não vai conseguir, né? Vai retornar dizendo que a caixa não existe, dizendo que não consegue fazer a entrega desse e-mail, e o Agidesk vem aqui e habilita automaticamente. Ou seja, é o cliente que não está querendo receber as mensagens do Agidesk, então, por questão de desempenho, por questão para não onerar o nosso servidor aqui de e-mails, de envio de mensagens, a gente cancela esse processo para esse contato, né? Outro caso, o cliente utiliza lá o Outlook, utiliza a Microsoft e aí o domínio dele caiu, está fora do ar. Então a gente vai tentar enviar uma, duas, cinco, 10 vezes, não vai conseguir, vai vir aqui e vai marcar não enviar automaticamente, não enviar e-mails automaticamente. Por quê? Porque ele não está conseguindo fazer a entrega, né? Ou digitei o e-mail do contato de forma errada. Botei um ponto a mais lá, era .com.br, deixei só .com, a mesma coisa, ele vai tentar enviar e não vai conseguir. Então isso é bem comum, tá? O pessoal abre bastante chamada, mas eu não estou marcando e tá sendo marcado automático. Não foi o cliente que marcou e está sendo marcado automático, né? Então, a gente consegue, sempre que surgirem esses casos, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente remove ele dessa lista de supressão de e-mails, né? A gente consegue fazer isso. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente remove, o cliente vai lá e nos marca como spam de novo e cai no não enviar e-mail automático novamente, né? Então, é uma questão também que muitas vezes o cliente nos marca como spam e aí daqui a um mês ele reclama que não recebe e-mails do Agidesk, né? Então, só para explicar um pouquinho, né, ao vivo, assim, a gente acaba mandando bastante via comentários ali, via atendimento, a gente explica isso um pouquinho, né? Só que eu acho que por voz aqui também para deixar registrado no treinamento seria interessante. Eu vou estar aqui colocando no chat um texto que a gente manda, é um texto padrão para o campo não enviar e-mails, só para um resumo assim de tudo que eu acabei comentando aqui agora, mas é muito comum que seja marcado automático, né, por esses motivos. Então, só para deixar registrado aqui também, tá, João? Perfeito, agradeço muito, até um relato bem importante, né, porque são casos que acontecem em seguida, eu imagino, né? Então é bom o pessoal já ter esse conhecimento, né? Então aqui, basicamente, né, como a gente estava comentando, o cliente ele consegue fazer esses bloqueios para ele, a não ser que vocês, como o Júnior comentou, mudem lá o grupo de permissão para ele não conseguir mexer na parte dos meus dados, e aí isso é suprimido, né? Deixa eu voltar para nossa outra janela. Isso aqui. Então, essa é a parte aqui no que diz respeito aos contatos, tá? Onde a gente consegue ver algumas das configurações de e-mail e notificações, tá? Então, fica aqui. Mais para cima, né, falando da nossa guia da direita aqui de relações. Então, aqui a gente consegue dizer, né, quais as relações que o contato Luana, né, tem com os demais cadastros. Então, posso definir mais clientes, né, não precisa ser só um. Então, aqui a gente tem o demo delivery, eu poderia relacionar outros, caso a gente tivesse aqui listado. Não tem problema algum. Subclientes, fornecedores,
subordinados, né, então aqui, por exemplo, se a Luana fosse um superior imediato, se ela fosse a gestora, né, quem seriam os subordinados dela? Então a gente conseguiria fazer essa listagem por aqui também, hã, ativos, produtos, os grupos de permissões do qual ela faz parte. Então, como a gente comentou no nosso outro treinamento, né, os grupos de permissões, ele não é uma coisa só, né, não precisa ser só um grupo por contato, por agente, né, a pessoa ela pode ter vários grupos diferentes que, enfim, criam funções diferentes para elas, no sistema. Então a gente também consegue ver essas relações por aqui. Hã, parte de gerenciamento, né, a gente conseguiria clicar aqui em atendimentos e ver todos os atendimentos que a Luana já teve com vocês, né, conosco no caso, tarefas, se fosse o caso, controle de acesso, né, que a gente falou um pouquinho no nosso outro treinamento, linha do tempo, e também a parte de alterar senha, então caso, vocês precisem, vocês trocarem a senha de alguém, a pessoa esqueceu, pediu uma alteração, enfim, com a devida permissão, né, se eu não me engano, acho que é só administradores ou supervisores conseguem alterar a senha por padrão. Vem aqui, consegue alterar a senha de um contato. E temos também a opção de tornar agente, né. Então aqui vamos supor que a pessoa era um contato interno de vocês, mas era só um solicitante, enfim, ganhou uma promoção, passou para o suporte, enfim, agora ela precisa acessar o sistema também para realizar atendimentos, né, visualizar indicadores, enfim, realizar qualquer função que não tenha no acesso de contato normal, né, de cliente normal. Então a gente tem aqui a opção de tornar agente, a gente pode clicar aqui e o sistema ele vai perguntar para qual equipe que você quer que essa pessoa vá e qual o grupo de permissão dela, se ela vai ser um administrador, se não vai, enfim, vocês podem definir aqui. E que é muito importante, que eu sempre comento, né, o pessoal deve estar, pelo menos quem vê, fala bastante comigo, tá careca de saber, né? Quando a gente vai tornar um contato um agente, a gente tem que ter prestar atenção na questão de eh, possíveis cobranças adicionais, né, na licença de vocês. Então, se vocês estão com vagas disponíveis de agentes lá, por exemplo, né, então não precisa se preocupar. Mas se vocês têm contratados, por exemplo, 10 agentes, já estão com 10 e tornam um contato um agente, tem que ter essa em mente essa questão que na próxima fatura vai vir uma cobrança adicional daquela licença, tá? Isso já é automático. Então só essa observação mesmo para tomar cuidado. Também, para tornar agente, precisa ser um administrador, então normalmente uma pessoa que já tenha esse acesso, não é qualquer agente que consegue fazer isso, mas é um ponto de atenção extra sempre que eu ofereço para vocês, tá. Hã, acredito que na parte de contatos o que eu tenho para adicionar seria isso. Se a gente voltar aqui, a gente consegue já falar então sobre o nosso cadastro de clientes, né, cadastro de empresas. Então, se eu clicando aqui na guia de cima, eu já consigo trocar. E aqui nós temos algumas informações, né, bem parecido com o campo de contatos, então aqui a situação, o ID, o nome, aqui nós temos algumas coisas de valor mensal e próximo vencimento, tá, isso aqui, eles são valores que têm a ver muito com a nossa parte de ativos, produtos ali, tá, não tem a ver necessariamente com nenhum tipo de necessariamente não, né, não tem nenhuma a ver com nada em relação ao nosso faturamento com vocês, então, isso é uma dúvida que às vezes o pessoal tem nas implantações, então se tiver aparecendo algum valor aqui, é porque provavelmente tem algum tipo de ativo vinculado, algum cadastro feito para a empresa, e aí agrega o valor que tiver nesse cadastro ali dentro, tá, mas não quer dizer que vai ser feita nenhuma cobrança adicional em cima disso, enfim, não tem a ver uma coisa com a outra. Mas temos aqui essas colunas então. Temos também, de novo, né, a opção de poder importar empresas, eu não vou me repetir nessa parte, tá, pessoal, a planilha é muito semelhante, o jeito de preencher ela, então algumas colunas obviamente são diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma, então o sistema ele oferece aqui, um modelo, específico para importação de empresas, né, e vocês podem fazer o mesmo processo de adição, tá. Para a gente poder criar uma empresa, como é, né, então, de novo, criar aqui em cima. Como eu comentei, para cadastro de empresas, a única informação obrigatória é o nome, então eu vou botar aqui, por exemplo, vou botar aqui empresa do João. E posso colocar uma razão social, então eu posso repetir aqui o nome, se eu quiser colocar um CNPJ, se vocês quiserem tornar obrigatório também é possível, tá, mas aqui no momento não é. O contexto, né, se é interno ou externo, segue aquela mesma lógica que eu comentei para os contatos, então tem a ver com algumas regras extras que vocês possam ter em relações a artigos daqui a pouco, ou até mesmo a serviços.
Por padrão aqui fica como externo, e vou dar um salvar. E aqui eu criei, rapidinho, criei um cadastro de empresas, e de novo estamos no campo de cadastro, né, gente? Então, aqui de novo, né, são informações todas opcionais, mas quanto mais completo, melhor. E até não comentei isso na parte dos contatos, mas que é também mais um reforço, né, é que quanto mais completo tiver aqui, melhor pode ser para vocês de ter indicadores mais legais, né, então mais completos. Então, a gente não vai abordar indicadores nesse treinamento, mas, se eu não me engano, foi a Bruna que deu um treinamento para nós sobre isso. E lá vocês, quem participou, né, notou que é possível ter vários tipos de indicadores com todos os tipos de informações. Então, quanto mais completo esses cadastros tiverem, mais tipos de indicadores vocês podem ter. Tá? Então, só essa dica que eu dou para vocês também para fazer com que vocês preencham mais os cadastros X mais completos possível. Então, temos aqui a opção de poder definir o e-mail da empresa, telefone, CNPJ, né, enfim, os cadastros padrão, as observações, quem é que é o responsável, né, por esse cliente aqui, no caso, como foi eu quem criou, ele me colocou por padrão, né, mas vocês podem vir aqui e trocar. De novo, isso daqui é um personagem, né, o responsável pelo cliente é um personagem. Então, no futuro, eu também posso usar esse personagem nessa pessoa num fluxo de aprovação, num fluxo de notificação. Então, isso também aqui é importante, um preenchimento, né? E temos também, de novo, a parte nossa de notificações, tá? A gente tem aqui, por exemplo, como poder marcar como spam, configuração dos bloqueios. A gente tem a parte aqui de um fluxo de e-mails, né? Então aqui a gente pode ter esse contrato padrão, eu vou mostrar mais para frente como funciona, mas aqui a gente poderia criar um fluxo específico para essa empresa, para ela receber algum tipo de e-mail diferente em determinada situação. Mais para baixo, a gente tem as pesquisas de satisfação. Então, se a gente quer que quando as pessoas que fazem parte dessa empresa, quando um atendimento dessa empresa for encerrado, se a gente quer que gere ou não a pesquisa, se para eles em específico a gente quer que seja obrigatório, né? Ou inclusive se a pesquisa de vocês por padrão já é obrigatório, vocês querem que para esse cliente específico, né, para essa empresa específica não seja, então vocês têm essa opção aqui também. Temos a parte de cadastro de contratos aqui no final, que aí vocês podem colocar aqui também um contrato, caso seja o caso. De novo, né, então a parte de relações aqui é bem parecido com o anterior, só que dessa vez a gente vai relacionar contatos, né. Então aqui a gente poderia vir na empresa e relacionar vários contatos a ela. Então posso colocar aqui, por exemplo, o Ederson, posso colocar o Fernando, e eles vão fazer já parte dessa empresa também. Temos de novo a parte de produtos, endereços, grupos de permissão, parte de anexos, né, pessoal? Então, vamos supor, vocês querem deixar alguma documentação anexada aqui, já que faz parte dessa empresa, que é importante ter aqui registrado, enfim, vocês também podem colocar aqui. Parte de gerenciamento, ver os atendimentos, tarefas relacionadas a essa empresa. E basicamente também é esse o cadastro. Ele é bem parecido com o de contatos, mas tem as suas particularidades, né, claro. Uma coisa legal de mencionar aqui também é que caso vocês sintam a necessidade de ter algum campo extra aqui dentro desse cadastro, é possível, tá? Nós temos a função que é o conjunto de campos, então vocês podem criar um conjunto de campos, né? Isso pode ser abordado em outros treinamentos, onde vocês conseguem liberar um campo extra aqui dentro do sistema. Então, pode ser um campo de tipo lista, de texto normal, enfim, vocês que vão definir na hora de criar o conjunto de campos. Não precisa ser um campo só, podem ser vários, né? O Júnior colocou aí para nós um artigo falando melhor sobre os conjuntos de campos, mas vocês também conseguem fazer essas liberações extras e, inclusive, aproveitar elas em eventuais painéis de indicadores lá na frente, né? Então, vou voltar aqui. Falamos sobre o cadastro de contatos, clientes, restou para nós, para esse treinamento, falar um pouquinho sobre o cadastro de agentes. Ele é muito parecido, de novo, né, pessoal, é semelhante, então, ao dos demais. Temos aqui a parte de situação, o ID, o nome, né, quais as equipes que fazem parte. Então, a gente tem aqui essas informações logo de cara para a gente na tela. Temos também, de novo, a opção de poder importar os contatos, ou melhor, os agentes, né, ou exportar. Então, vocês podem fazer o mesmo processo para esses três tipos de cadastros, né, para ficar facilitado, ficar mais rápido, ágil, enfim. Normalmente na implantação a gente faz isso, né.
Ou então a gente pode também, de novo, né, vir aqui e criar manualmente. Então a gente vem de novo em criar. Aqui as informações são bem parecidas com os de contatos, tá? Não vou chegar a criar um contato aqui, melhor, um agente. Mas aqui é nome completo, e-mail, a questão da senha, né, a gente define os parâmetros. A diferença é que aqui embaixo ele é obrigatório também eu informar uma equipe. Então eu não consigo criar um agente sem informar uma equipe para ele. Tá? Defino os grupos de permissão. E o restante aqui, o contexto, já reparem que ele é interno, né, porque ele vai ter informações, enfim, vamos supor assim, de dentro da empresa de vocês, então ele vai ter questões extras. E já está pronto para ser criado, né? Então são poucas informações, a gente já cria um agente. Júnior, antes de eu seguir, tu quer adicionar alguma questão aqui? Sim. O pessoal abriu atendimento aqui perguntando sobre o bloqueio de notificações, né? Que a gente tem mais de 50 ali e tem que clicar um por um, né? Vocês já devem ter percebido, né, acessando ali o nosso portal, que tem alguns spoilers aí da nova versão do Agidesk, né? A gente está atualizando a versão com algumas melhorias, principalmente visuais e de usabilidade. Então vocês podem ver, por exemplo, que já tem o Dark Mode ali como spoiler, né? Entre outras melhorias. E uma delas vai ser poder selecionar em massa todas essas telas de seleção, a gente vai poder desmarcar e marcar em massa, então vai facilitar bastante, tá? Ali a parte de cadastro de clientes, né? Quero relacionar meu contato em algum cliente, eu vou poder selecionar em massa, né? Questão de grupos de permissão, vou poder selecionar em massa, notificações. Então essa é uma melhoria que vai ter em breve, tá? A gente está prevendo lançar essa nova versão nos próximos meses aí. Acredito que até o fim deste mês, provavelmente, ou se não no outro. E aí já vai ter bastante novidades aí, a gente vai lançando aos poucos e mostrando aí para vocês, tá? Também chegou um outro atendimento aqui sobre alterar o cliente principal, né, via importação. Sim, é possível, né? Você vai preencher o nome do contato e o e-mail ou o ID da conta ali só para ele identificar qual é a pessoa que ele tem que atualizar, qual é o cadastro que ele tem que atualizar, e depois vai preencher o cliente. Então, eu era o cliente A e agora eu quero que seja o cliente B. Então, vou lá e escrevo o cliente B na linha desse contato, e na hora de importar, né? Tu até pode clicar aí para nós no importar ali, por favor, ô João, por favor. Aí aqui nesse menu, né, a gente vai somente atualizar existentes, ou seja, ele vai ignorar todo o cadastro que existe no Agidesk, só vai atualizar aqueles que estão na planilha e, obviamente, só vai atualizar os campos que estiverem diferentes, né? Então, mudou o e-mail de uma pessoa, ou mudou, eu quero trocar grupos de permissão, eu tenho uma lista aqui que agora mudou o grupo de permissão delas, né? Ou mudou o e-mail. Então, eu posso fazer isso via importação utilizando essa opção de atualizar existentes. Acho que é isso por enquanto, tá, João? Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, matamos aqui a nossa parte de cadastro de contatos, clientes e agentes. E com isso a gente vai passar lá para a parte de configuração de e-mails, tá? Então, como que funciona essa questão? De novo, vou vir aqui no nosso campo de configurações, canto inferior esquerdo. E aqui nas nossas guias, nós temos a guia, se eu não me engano, é comunicação. Isso aí. Então, o sistema nos trouxe aqui para a nossa guia de comunicação, que é onde a gente vai continuar o nosso treinamento. E o nosso primeiro tópico é sobre contas de e-mail. Então, aqui a gente quer falar um pouquinho disso, porque aqui a gente tem algumas configurações que é possível serem feitas e podem criar novas possibilidades de atendimento para vocês, tá? Então, acessando esse campo, a gente consegue ver todos os e-mails do Agidesk que estão cadastrados. Por que eu digo do Agidesk, né? Porque no momento da implantação, vocês recebem um e-mail muito semelhante a esse, chamado atendimento, aí o nome da empresa de vocês, .agidesk.com. E qualquer e-mail que seja enviado para esse endereço vai criar um atendimento no Agidesk. Né? Então, vocês conseguem receber os atendimentos por e-mail, e todos os e-mails que vocês mandarem também para os contatos de vocês, vai ser através desse e-mail, né? Dentro de um atendimento ali no caso. Né? Então, também segue para os envios das notificações e tudo mais. Porém, vocês também podem cadastrar outras contas de e-mail. Então, João, tem uma conta de e-mail aqui que o pessoal já solicita bastante suporte e tudo mais, tem como eu adicionar ela para que ela comece a receber atendimentos também dentro do Agidesk? É possível sim, tá? Então, o Júnior acabou de mandar um artigo sobre isso ali no nosso chat.
E aqui a gente pode fazer um cadastro, tá? Eu vou clicar aqui em criar, não vou chegar a finalizar, mas basicamente aqui a gente faz o quê? A gente define um título para isso, só um nome, enfim, vamos por Outlook ou Gmail, e aqui eu escolho o provedor. Então, se tem um Gmail, um Outlook, um Office 365, enfim, aqui a gente tem uma série de, ou personalizado, né, mas a gente já tem uma série de provedores dos mais conhecidos que vocês podem estar utilizando, tá? Claro, cada provedor, no momento que a gente coloca aqui, depois coloca o endereço e dá um salvar, mas a próxima tela que eu vou mostrar para vocês através do outro cadastro ali, uh, ele vai dar opções específicas, então ele vai pedir dados específicos do provedor e tudo mais, então vocês precisam também consultar essas informações lá no Outlook de vocês, no Gmail de vocês. Vou clicar aqui em atendimento, então clicando aqui eu tenho as configurações do e-mail em si, né? A primeira coisa que a gente pode ver aqui é a situação, se ele é ativo ou não, ou seja, se ele vai estar recebendo, criando os atendimentos que forem chegando ou não, enfim. E se é uma conta de e-mail padrão. O que é a questão de ser a conta de e-mail padrão, tá? A conta de e-mail padrão é a conta que vai enviar qualquer notificação para o pessoal no sistema. Então, questão de atendimento aberto, solicitação de aprovação, enfim, todas aquelas notificações que a gente viu nos campos anteriores, lá no cadastro de contatos, por exemplo, seriam enviados por esse e-mail padrão. Então, essa que é a definição. Mais abaixo, a gente conseguiria também trocar aqui o provedor e o e-mail em si, então fazer uma edição no e-mail, alguma coisa do tipo. Uma questão também da conta padrão, né? Quando a gente vai mandar um e-mail, se, por exemplo, não tiver algum outro e-mail relacionado antes, já aquele atendimento ou coisa assim, ele é o primeiro da lista que aparece lá por padrão, né? Então, vocês teriam que clicar lá e alterar o e-mail. Então, também tem essa função, seu e-mail padrão, tá? Aqui nós temos o recebimento, então a gente consegue definir, por exemplo, quais e-mails que o Agdesk vai considerar. Então vamos por um exemplo, né? Eu tenho aqui um e-mail que eu recebo tudo que é tipo de coisa, mas eu tenho um cliente, um contato, um solicitante, que ele abre suporte comigo nesse e-mail. Então vocês podem cadastrar aqui no Agdesk e podem definir, por exemplo, que vocês querem que funcione só para uma conta autorizada, ou um e-mail aqui específico. Então vocês podem ter o cadastro dessa pessoa aqui no Agdesk e definir essa autorização. Então o Agdesk ele só vai trabalhar em cima daquela pessoa quando ela mandar algum e-mail, alguma coisa do tipo, tá? Ou então de qualquer remetente, como está aqui, né? Temos uma lista de bloqueios, então daqui a pouco é muito comum, né, eventualmente todo e-mail acaba recebendo spam, propagandas, coisas do tipo, e se daqui a pouco vocês não têm acesso ao provedor original para marcar lá dentro do Outlook se é um spam ou se não é, aqui no próprio cadastro de e-mail vocês podem fazer isso, embora caso fiquem abrindo atendimento, lá também tem a opção de marcar que é um spam. Mas aqui no sistema a gente também consegue fazer uma lista para que nem chegue a esse ponto, né? Caso vocês já saibam de alguns provedores que vocês não querem receber e-mail ou alguma coisa do tipo, vocês podem colocar aqui. Tipo de sincronismo, isso aqui também é muito interessante, tá? Por exemplo, João, eu quero que quando a pessoa mande um e-mail, crie um atendimento, e dentro dessa conversa que for criada no e-mail, vá atualizando o atendimento, né? Então é como que está aqui. Mas vocês também podem querer que, por exemplo, ele somente crie atendimentos. Opa, chegou gente nova. Somente criar atendimentos. Então, todo e-mail que a pessoa mandar, ele sempre vai criar um atendimento novo, né? Então, isso vai variar muito do contexto, da situação de cada um, né? Então, pode acontecer algum contexto que isso seja necessário. Então, você também tem essa opção aqui. Ou então, também, somente atualizar. Então, a pessoa não consegue criar novos atendimentos via e-mail, ela só consegue fazer atualizações nos que ela já tem, ou enfim, entrar em contato com ela via e-mail, e ela respondeu ali, daí atualiza, né? Esse tipo de comportamento. O serviço, então, vocês podem deixar, por exemplo, até inclusive sem serviço aqui, ou definir um serviço específico para quando a pessoa entrar em contato via e-mail, tá? Então aqui já estava pré-preenchido um de ativar o usuário, mas não é necessário, tá? Se não tiver um serviço, ele vai cair lá na lista de atendimento geral, né? Não vai cair em nenhuma equipe específica nem nada, e aí quem pegar lá faz esse atendimento, né? Atualizar atendimentos existentes, então aqui a gente consegue também determinar alguns contatos onde a gente quer que atualize, ou não associar e gerar novos atendimentos.
Aqui a gente consegue fazer todo um tipo de filtragem para essas questões. Não vincular atendimento pelo ID e não vincular tarefa pelo ID. O que seria isso, né? Nos e-mails, vamos supor que a pessoa lá ela tem um atendimento com vocês. E ela nem falou por e-mail com vocês, nada, ou seja, ela não tem um e-mail do atendimento ainda, das interações. Mas ela quer mandar um e-mail para vocês dentro do atendimento. Ela pode informar no título, no assunto desse e-mail, o número da conversa. E quando ela faz isso, automaticamente o que ela colocar naquele corpo do e-mail entra nesse atendimento específico. Então o sistema ele faz essa varredura, né? Ele consegue captar esses números que tem no título do e-mail e já vincular ao atendimento que ela está se referindo. Claro, isso gera algumas questões, né? Então pode ser que a pessoa daqui a pouco ela coloque lá alguns números que não tenham a ver necessariamente com o atendimento, mas pode coincidir com algum, então pode acontecer casos em que isso ocorra, né? Então também precisa ter esse tipo de coisa em mente, né? E aqui, se vocês não quiserem ter esse comportamento, vocês podem pedir para que ele não vincule o atendimento pelo ID, né? Em nenhuma possível tarefa. João, Sim. deixa eu explicar também um pouquinho essa parte, essa questão do vincular, né? O pessoal deve notar aí que sempre que o Agidesk tenha uma funcionalidade, né? É uma funcionalidade bem legal até, que atualiza atendimentos existentes quando um atendimento já existe. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um atendimento, esse atendimento vai mandar uma notificação para o meu cliente, e quando o meu cliente responder essa notificação, o Agidesk ele tem uma inteligência que evita que atendimentos sejam criados duplicados. Então, ele vai identificar que já existe um atendimento, e para não criar um igual, né, ou um repetido, para não precisar mesclar esse atendimento, ele já atualiza o que já existe. E essa atualização é feita por onde, né? Como é que o Agidesk entende que já existe o atendimento? Ele identifica inicialmente pelo código do atendimento no título, né? Então, o que acontece muitas vezes, tá? Vamos supor que eu tenho dois fornecedores que trabalham com ordem de compra, eles colocam o código da ordem de compra no assunto. Então, isso tem que tomar cuidado, porque provavelmente um fornecedor atualizaria o atendimento do outro, né? Então, isso não chega a ser, não é uma falha do Agidesk, né? Porque o Agidesk ele tem essa inteligência de atualizar para evitar duplicidade, porém tem esses campos aqui, né, de vincular pelo ID, de não vincular. Então, essas são opções que auxiliam a fazer essa gestão para que somente as devidas pessoas atualizem os devidos atendimentos. Né, então tem esse tipo de cuidado, né? Outra coisa que acontece bastante, tá? Vamos supor que eu estou trocando mensagens com outra pessoa e eu coloco como cópia dessas mensagens um e-mail que está cadastrado como conta de e-mail no Agidesk, tá? Então eu vou mandar uma mensagem para o João e eu vou colocar esse e-mail que está aqui, que é o atendimento.demodelivery.agidesk.com.br como cópia. Quando eu mandar essa mensagem para ele, vai ser criado um atendimento, porque ele vai o e-mail, conta de e-mail, ele está em cópia, ele vai receber essa mensagem e vai criar um atendimento. Se o João me responder o meu e-mail, o que o Agidesk vai fazer? Ele vai criar um novo atendimento. Por quê? Porque o e-mail, conta de e-mail, ele está em uma troca de mensagens que não está relacionada com o Agidesk. Então, se eu mandar uma mensagem para o João, o João me responder, eu responder para o João me responder, cada troca de mensagens dessa vai gerar um novo atendimento. Então, esses são comportamentos padrão, é pensado isso, né? O Agidesk ele está recebendo um e-mail, ele está vendo que não existe nenhum atendimento relacionado nessa troca e vai gerando atendimentos a cada novo e-mail que chega. Então, por isso que é importante que nesse caso, né, se o João teria que responder a notificação e não o meu e-mail, né? Ele teria que responder a notificação e entender que já existe um atendimento e a partir daí e atualizar o atendimento que já existe, né? Então são comportamentos que chegam muito atendimento, tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Outra coisa, a gente não indica que coloque e-mails pessoais, cadastre e-mail pessoal como conta de e-mail, porque vai chegar muita coisa ali que não faz sentido, né? Então, pode chegar, por exemplo, o meu contra-cheque que o financeiro me mandou, e aí vai gerar um atendimento e o pessoal vai visualizar.
né? Então a gente não indica que sejam utilizados e-mails pessoais. Também vai começar a chegar muito spam, né? Pode poluir a tua fila de atendimentos, né? Então não é legal que isso aconteça. Então a gente sempre sugere suporte @Agidesk, marketing @Agidesk, financeiro, e aí inclusive dá para direcionar já para as filas, né? Então sempre que chegar um atendimento, sempre que chegar um e-mail para suporte@agidesk.com.br, eu já configuro o serviço aqui em cima, então serviço atendimento de suporte por e-mail, algo assim, e ele já vai mandar para a fila responsável a partir do cadastro do serviço, né? Então são só alguns pontos assim que eu vejo que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender, chega bastante atendimento aqui sobre isso, mas esses são os comportamentos padrão aí, tá, pessoal? Perfeito, obrigado, Júnior. Então tem essa questão, realmente é bem importante, e às vezes pode soar também meio complexo, né, mas espero que tenha ajudado você nessa questão também. Aqui um pouquinho para baixo, nós temos a questão de endereço de conta de resposta, né? Então, basicamente é o que, né? Se nesse e-mail aqui, quando for criado um atendimento, coisa assim, você for responder, quer que seja uma conta diferente, alguma coisa específica, vocês também podem informar aqui embaixo, né? E aqui a gente tem outras opções mais simples, né? Então, permitir envio da tela de atendimento, utilizar a imagem da conta como avatar, ou agrupar destinatários em um único e-mail, né? Então, também é possível fazer essas coisas. O cadastro de e-mail é esse, tá? Claro, se vocês forem configurar um Outlook, um Gmail, algum outro, ou qualquer outro provedor que não um provedor Agidesk, né, ele vai pedir mais informações em relação a esse provedor, como eu comentei, né? Então, se é IMAP, se não é, qual que é o código do provedor, ele pede algumas informaçõezinhas, mas que são meio que padrão de cadastro de e-mails, tá? Seguindo aqui, então. Ô, João, deixa eu só, desculpa te interromper. Uhum. Tem duas observações, tá, pessoal? As contas de e-mail, tanto Gmail como Microsoft, elas exigem configurações adicionais, tá? Não é por conta da Agidesk, mas sim por conta do Google e da Microsoft. Eles exigem que tenham autenticações específicas. Então, para Gmail tem que cadastrar uma senha de app, que é uma senha que vai ser usada para integração, né? A Microsoft exige uma autenticação com Exchange, que é uma autenticação deles, então é necessário instalar um aplicativo externo no Agidesk, né? Imagina que o Agidesk ele está tendo acesso ao teu e-mail, né? Então, talvez o e-mail imagine como se fosse um invasor, né? Como se fosse alguém querendo acessar tuas mensagens, mas na verdade uma integração é justamente isso, né? Precisa liberar acesso para o Agidesk poder enfim, né, capturar esses e-mails da tua caixa e trazer para o Agidesk como um atendimento. Todos esses detalhes do cadastro de contas de e-mail como Microsoft estão nesse último artigo que eu botei aqui, tá, pessoal? E qualquer dúvida podem abrir um atendimento aí que a gente auxilia vocês. Show de bola. Então, seguindo aqui, agora, pessoal, a gente falou só um pouquinho sobre o cadastro das contas de e-mail em si, né? E agora sim a gente vai falar um pouquinho também sobre os fluxos de e-mail. Então, aproveitando, clicando aqui na aba de cima, a gente já é transferido. O que são os fluxos de e-mail, tá? Basicamente, são as notificações que a gente quer mandar para a pessoa conforme alguma ação do sistema. Então, quando o atendimento é criado, quando o atendimento é alterado, quando o atendimento é finalizado, qual a mensagem, qual o e-mail que vocês querem, né? O conteúdo do e-mail que vocês querem mandar para determinados contatos, enfim, personagens, de acordo com cada situação. Então, a Agidesk, ele já oferece, né, para os principais casos, né, alguns modelos já. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o atendimento padrão, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui, na verdade, os modelos de e-mail que eu queria mostrar primeiro. Agora sim. Então, aqui nessa tela, nós conseguimos configurar como que funciona essas questões. Como é que é o corpo quando está aguardando aprovação, qual que é o e-mail que eu quero enviar, o atendimento aprovado, o que eu quero enviar. Né? Então, aqui eu consigo fazer esse tipo de ajuste. Então, por exemplo, se eu vier aqui em atendimento criado, nesse padrão, por exemplo, eu consigo saber
que ele vai mandar para alguns personagens. Então, por exemplo, os agentes envolvidos, né, ou seja, o responsável. O assunto, contato, né, então ele pega o nome do contato, abriu uma solicitação número X, né, então aqui a gente utiliza variáveis para essas informações, para, enfim, né, não ser um valor fixo, e aqui ele tem um corpo do e-mail. Olá, o primeiro nome do usuário, né, tudo bem, o contato tal, registrou a solicitação de atendimento, você está disponível para atender esse pedido? Né, então tem esse textinho. Aí você pode falar, João, eu quero mudar esse texto. Então, tranquilo, você pode vir aqui nas configurações e você pode alterar, né, esse texto. Então, inclusive, para quem que vai ser enviado, tudo certinho, você pode vir aqui, faz o ajuste nessa alteração e cria essa modificação, né? Então, como eu comentei, aqui em cima a gente se refere, por exemplo, a personagem. Então, quando eu falei lá, superior imediato, responsável pela conta, isso tudo são personagens, né? E aqui, nesse caso, é agentes envolvidos. Se eu clicar aqui, eu vou ter uma lista com bastante opções. Então, vou ter administrador global, agente global, agentes com acesso ao projeto, processo. Então, aqui ele também entende questões de tarefas, né? Inclusive, até é bastante importante comentar que dentro das notificações do sistema, né, dos modelos de e-mail e tudo mais, nós não, por padrão, o sistema do Agdesk não manda notificações de projetos, né? Então, caso vocês queiram que seja mandado, é necessário criar os modelos e vincular, né, para poder fazer o sistema ter esse comportamento. A gente já vai um pouquinho mais para frente. Então, aqui a gente consegue fazer com facilidade, né, uma alteração desse texto. E também eu consigo fazer com que mande, né, não só para um personagem específico, mas eu quero mandar para mais de um. Então eu também quero mandar para o responsável pelo departamento, né, caso seja uma questão aqui, uh, enfim, né, que precise mandar para ele, vai receber o e-mail nesse caso, e para o contato também. Então, olá, o contato, sua solicitação foi registrada com sucesso, gerou atendimento número tal. Então esse textinho aqui, vocês conseguem editar tranquilamente, tá? Trocar as informações numa boa. Deixa eu fechar aqui. De novo, né, temos aqui, agora que eu comentei um pouquinho sobre o corpo ali, temos a opção de poder ativar ou desativar, né, temos o ID, que é a ordem de cadastro, se é padrão ou não, então é bem importante, né, se você quer que ele seja relacionado a coisas específicas, ou seja, o geral. Então, temos como importar ou exportar também esses em massa, né, caso queira fazer, caso seja necessário. E para a gente criar um manualmente, a gente pode vir aqui em cima, clicamos em criar, e temos aqui, a gente define um nome, né, vou botar aqui exemplo, definimos um módulo, então a gente quer falar sobre o que? Atendimentos, contatos, projetos, né, enfim, que eu vou colocar como atendimento, e uma atividade. Então, aqui a gente já tem as atividades meio que padrão, ou a gente pode, não precisa informar, se não for o caso, né? O bom de colocar que ele já traz um textinho meio que padronizado ali, né? Então, por exemplo, se eu deixar vazio aqui, salvar, aqui ele já deixa vazio, né? Então, aqui a gente tem mais clean a tela agora, né? Então, a gente consegue ver aqui a situação, o formato de e-mail, né? Se a gente quer, enfim, que seja HTML padrão, não precisa informar também, ele já vai normal. É uma descrição, então a descrição é um campo que normalmente o pessoal ignora, né, mas é sempre, eu acho interessante colocar quando são para coisas personalizadas, principalmente nos modelos de e-mail, colocar uma certa descrição de qual é o sentido desse modelo em específico, assim, é uma explicação para terceiros, né, porque vai que alguém no futuro está dando uma olhada nesses modelos, precisa entender qual é o sentido dele, para que ele está servindo, para onde ele está indo, enfim. Aqui abaixo, né, posso vir, por exemplo, em novo personagem, então tem um campo aqui onde cadastra, de fato, o nosso texto, né, e aqui eu faço o cadastro, então já vem para aquele campo que nós vimos de um modelo criado, né, então definimos aqui o personagem, posso botar, por exemplo, que é o agente global, o assunto e o conteúdo, né, que tem que ter uma certa obrigatoriedade. E a gente vai fazendo de cada um, né, por isso que eu digo, vocês podem editar os que já existem, ou criar um do zero, tá. Agora sim, voltando aqui para os nossos fluxos de e-mails, então aqui a gente tem vários modelos, né, criados, enfim,
todas as situações. E temos a parte de fluxos, que é onde a gente acaba vinculando esses modelos eventualmente, né? Então, eu tenho aqui um fluxo de atendimento padrão. Então, quando eu abro aqui, eu consigo dizer, por exemplo, uma ordem, né, do que está acontecendo naquela atividade. Então, aqui eu consigo informar o módulo, quando eu vou fazer a criação, né, então está ativo, o módulo é de atendimento, de novo, né, uma descrição poderia calhar, e dentro desse módulo, esse aqui é o fluxo de e-mail padrão, né, então para qualquer serviço que for criado, qualquer coisa que for feita, por padrão ele adiciona esse. Se vocês criarem um outro que não é o padrão, e a gente só ir fazendo as relações também, tá? Mas o que acontece? Aqui a gente tem um fluxo que ele diz o seguinte: quando o atendimento for criado, qual que é o modelo que você quer? Então, a gente determina aqui o atendimento criado, que é o nome do modelo de e-mail que nós tínhamos lá. Depois disso, quando ele é encerrado, qual é o modelo que você quer? E aqui você vai definindo. Então, você cria um fluxo de e-mails para você. Atendimento transferido, qual que é o que você precisa, adicionado comentário, enfim. Daqui a gente pode ver que tem vários tipos de modelos de e-mail vinculado, que a gente pode ir cadastrando. Aí você pode perguntar, João, mas se já tem um padrão, por que eu vou querer criar um novo, né? Ou, enfim, né? Porque eu preciso de um extra em vez de só modificar. Isso se dá porque você pode daqui a pouco ter algum cliente específico, ou algum tipo de serviço específico, né? Que você quer que seja diferente, as notificações. Então, você quer que mencione dados do serviço nas notificações, quer anexar, deixar sempre um artigo enviado por e-mail, por exemplo. Você pode criar algo específico para um serviço, um tópico específico, né? Então, a gente pode fazer as relações aqui na direita de como funcionam essas questões. A gente pode vir, eu quero que esse atendimento padrão, que no caso seria um personalizado no nosso exemplo, né? Eu quero relacionar ele a um serviço específico. Então, eu posso vir aqui e dizer que sempre que alguém pedir uma segunda via de cartão teu ou refeição, eu quero que tenha esses modelos de e-mail que eu preparei para esse cenário, né? Para esse tipo de atendimento. Então, com isso, a gente consegue fazer esse tipo de configuração, tá? E aí, claro, a gente pode também definir regras de automação para que seja aplicado para clientes específicos ou coisas do tipo, tá? Queres adicionar alguma coisa aqui, Júnior? Uma dúvida bem comum aí, por exemplo, né, que o padrão não vem com seguidores para receber e-mail, né? Aí tu até se puder mostrar como é que tu faria para cadastrar aí para os seguidores começarem a receber notificação, por exemplo, de comentário adicionado. Muito bem. Então, por exemplo, para eu adicionar uma nova categoria aqui, né, eu Não, posso... já tem a atividade, né? Comentário adicionado. Daí só iria ali em personagem, cadê aqui? Comentário adicionado... Peraí que eu sou meio cego. ali Comentário para adicionado. baixo. Aí. Aqui, comentário adicionado atendimento. Uhum. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma alteração, que nem a gente quer adicionar os seguidores. Então, a gente pode clicar aqui nos destinatários, ou melhor, Nos personagens. aqui, personagens, boa. E aqui a gente pode fazer uma relação de quem que a gente também quer que receba. Então, o Júnior comentou, né, seguidores, a gente pode pesquisar aqui. E que a gente pode colocar, se a gente quer mandar também para os agentes seguidores, para os contatos seguidores, ou todos os seguidores do atendimento, né? Então, aqui eu posso vir em contatos, agentes, ou, enfim, marco todos também, né? Posso voltar, e aqui agora eu já vou ter também esses personagens definidos aqui para esse tipo de comentário. Caso ele não tivesse ainda colocado que vocês estão criando um do zero, vamos supor, né? A gente poderia também vir aqui embaixo em nova notificação, colocamos o tipo de atividade, o modelo de e-mail que nós preparamos para isso, e aí ele vai vir aqui para baixo e a gente relaciona os personagens ou agentes, contatos, equipes, enfim. Mas o pessoal tem mais alguma outra dúvida nessa região aqui de como fazer algum processo? Eu acho que é isso aí É por isso aí? enquanto, Ju. Uhum. Show. Então, aqui, basicamente, né, nessa região do sistema, onde a gente prepara esses fluxos de notificação por e-mail específicos, né, ou alteramos os que a gente já tem. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui.
Por fim, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os fluxos de aprovação. Então, o fluxo de aprovação, acredito que muitos já utilizem, mas, de novo, né, explicando a função. O fluxo de aprovação, ele é uma função que o sistema entrega, onde vocês conseguem, em determinados atendimentos, determinadas situações, fazer com que o sistema ele peça para que aquele atendimento consiga prosseguir, para que ele possa continuar em determinadas fases, não precisa ser só no início, enfim, pode ser no meio do atendimento, em qualquer momento, que alguém aprove que aquele atendimento seja realizado, ou que aquela função dentro do atendimento seja realizada. Né? Um exemplo, né? Vamos supor que abriram uma solicitação de troca de equipamento. A pessoa precisa trocar de notebook. Só que você não tem autonomia de decidir se vai ser aprovado ou não essa troca de notebook. Então você pode, como agente isso, né, pedir uma aprovação para o seu superior imediato, para o seu supervisor, se ele aprova ou não que aquela solicitação seja realizada. Mas, isso é de um comportamento de forma manual, né? Mas também é possível que determinadas situações onde já é mapeado que sempre vai precisar ter um fluxo de aprovação, que você deixe isso pré-cadastrado. Então a gente consegue deixar pré-cadastrado um fluxo de aprovação e pedir para que sempre que aquele serviço de troca de equipamento for solicitado, aplique esse fluxo de forma automática. Então aqui a gente está no campo onde a gente faz o cadastro desses fluxos, tá, gente? Então, de novo, né, alguém possa ter perdido o caminho de lá para cá. Opa, meu mouse travou. Volta. Agora travou tudo. Aí. Então, de novo, configurações. Vem aqui na guia de comunicação. E temos os fluxos de aprovações. Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns cadastros já feitos, né? Caminhão para equipamentos, aprovação gestor e diretor, aprovação gestor do solicitante. Né? A gente vai criar um do zero aqui, e depois a gente pode olhar outros exemplos, tá? De novo, temos a opção de poder exportar aqui, então a gente precisa verificar esses fluxos, alguma coisa do tipo. Tem a questão da situação, ID, pesquisa, né? Todos esses campos bem semelhantes. Vou vir aqui em criar. A gente define um nome, né? Vou botar aqui fluxo de aprovação, troca de equipamento. Defino o nível de acesso. Então isso aqui também é bem interessante, porque, enfim, vocês podem ter várias áreas dentro do Agitask. Então, vamos supor que esse fluxo de aprovação seja do RH. Então não convém deixar um fluxo do RH disponível para outras áreas, vamos supor, né? Então a gente pode colocar aqui que o nível de acesso, ele é restrito, ele é para equipes específicas. Aí eu posso definir qual é a equipe, então eu posso colocar aqui que é só a folha de pagamento e rescisão, por exemplo, né? E aí eu consigo que esse fluxo, ele funcione só dentro desses casos, né? Então o sistema até dá um aviso aqui, que é só pessoas dos times relacionados conseguem ver esse item e acessar, né, para utilizar. Aqui, para demonstração, eu vou deixar interno mesmo, e vou salvar. Então, aqui nós temos, né, o nome do fluxo, a situação dele, qual o módulo que ele se refere, podemos colocar uma descrição, e aqui nós temos o corpo da configuração geral, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é definir justamente onde quer que ele seja aplicado. Então, em registros que possuam, né? Então, eu posso vir aqui e criar condições para isso. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu quero que seja em qualquer serviço que seja igual, e aqui eu posso escolher para ele funcionar num serviço específico. Então, eu até não sei se eu tenho, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de troca de equipamentos. Eu vou usar esse troca de senha do Wi-Fi mesmo. Então, troca de senha do Wi-Fi e salvo. Então, o que eu estou dizendo? Que quando for criado um atendimento, que seja o serviço igual troca de senha do Wi-Fi, ele já vai aplicar esse fluxo de aprovação.
Basicamente é isso. Eu poderia adicionar uma outra condição, eu poderia dizer, por exemplo, que é só quando for uma empresa específica, um cliente específico, um contato específico que abrir, né? Então vocês podem definir várias condições e quando der o match delas, esse fluxo vai ser aplicado, né? Um pouquinho mais para baixo, aplicar o seguinte fluxo de aprovação, né? Então, o que que acontece? Aqui é onde a gente vai definir agora quem são os nossos aprovadores. Quem é que vai precisar fazer e qual vai ser o tipo de aprovação. Então, por exemplo, o tipo de aprovação, ele tem alguns tipos. Ele tem apenas um precisa aprovar, todos precisam aprovar envio sequencial e todos precisam aprovar envio simultâneo. Então, o que que acontece? Se eu deixar apenas um precisa aprovar, eu vou definir aqui quem vai ser o aprovador. Mas eu poderia definir também todos precisam aprovar envio sequencial. O que que seria isso? Vamos supor que dentro do nosso fluxo de aprovação aqui, não seja apenas uma pessoa que precisa aprovar, precisa primeiro ir para o supervisor precisa ir para o gestor, e do gestor precisa ir para o diretor, vamos supor. Né? Então, primeiro o que ele vai fazer no envio sequencial? Ele vai mandar primeiro para o supervisor. O supervisor aprovou, vai para o gestor. O gestor aprovou, vai para o diretor. Então, ele faz esses três caminhos, só que ele não manda para todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, se o supervisor falar que não aprova, ele já nem manda para os outros dois. Então, uma forma de criar ali algumas etapas de aprovação em determinadas situações. Tá? Se for o envio simultâneo, como o nome sugere, ele vai mandar para todo mundo ao mesmo tempo, mas ainda todos precisam aprovar. Então, por exemplo, se o supervisor aprovou, o gestor aprovou e o diretor não, então já cancela o processo também, né? Ou se o diretor aprova e o gestor aprova e o supervisor não, também cancela. Então a gente também tem esse tipo de configuração, tá? Aqui para esse exemplo eu vou mostrar um que só um precisa aprovar, depois eu mostro um que a gente já tem pré-criado ali, onde tem duas pessoas na etapa. Né? Aqui a gente define o usuário para ações anônimas, tá? O que é isso aqui? Quando o fluxo for aprovado, ele vai utilizar um usuário para mandar essa aprovação lá dentro do sistema, né? Então, se a gente não preenche essa informação aqui, ele vai utilizar o usuário que está criando essa configuração, no caso, o meu usuário. Mas vocês podem, se vocês tiverem um usuário genérico daqui a pouco, ou um usuário principal que deva ser a pessoa que né, faz esse registro, esse envio dessa aprovação, vocês podem colocar aqui também. Nesse caso eu vou dizer, não, o usuário que manda aqui para nós é sempre esse usuário delivery, por exemplo. Então é ele que vai mandar as aprovações. Então é um exemplo que eu dou para vocês. E mais aqui abaixo, né, eu tenho, poderia aplicar novas etapas, né, então aqui no caso eu vou dizer, dentro dessa etapa de aprovação que apenas um precisa aprovar, quem é que vai mandar, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, supervisor, vou botar um título aqui. Poderia, já uso o modelo de e-mail, então nós vimos lá como funciona, né? Então aqui eu tenho o atendimento aguardando a aprovação do usuário, que é um modelo padrão nosso, mas vocês também podem criar um e-mail do zero, um modelo totalmente do zero, né? Então já informando como a gente vinculou um serviço específico aqui, né? A gente pode falar coisas específicas desse serviço, então tipo, foi solicitada uma troca de equipamento, alguma coisa assim, né? Então também é possível a gente já definir um modelo e já colocar aqui. E aqui abaixo a gente vai definir quem é que vai receber essa aprovação. Então eu posso dizer, por exemplo, que é um personagem, né? Então seria o superior imediato, ou os agentes envolvidos, ou um contato, ou o contato do atendimento, né? Enfim, tem várias situações aqui de personagens que a gente poderia definir. A gente pode definir um agente específico, ou seja, interno mesmo, né? Então, aqui eu preciso que a Ana, por exemplo, faça a aprovação para mim. Enfim, eu posso botar até que sou eu que vou aprovar. Ou posso definir até um contato, ou equipe, né? Então, ou os membros da equipe, no caso, né? O que acontece se for um caso de contato, um exemplo bem interessante, né? Vamos supor que vocês têm serviços que são cobrados para vocês realizarem, né? Então, serviços de suporte, manutenção, enfim, que vai gerar custo para o solicitante. Então, você pode ter um fluxo de aprovação que mande para o superior desse contato, né, no caso externo mesmo, se ele aprova ou não aquele procedimento, aquele suporte ali que vai gerar aquela cobrança. Então, vocês podem definir alguém para também que não seja um agente, né, enfim, que não seja um usuário interno, para realizar a aprovação. Então, eu gosto de usar bastante esse exemplo. Então, vou salvar aqui.
e definir que dentro do meu tipo de aprovação aqui, né, eu tenho só uma etapa, que vai ser aqui o João, né? Claro, eu poderia colocar mais etapas aqui com outras pessoas, mas aí só um precisa aprovar, né? Não precisa ser todos. Então coloquei 3 pessoas aqui como aprovadores. Quem aprovar primeiro, tá show de bola. Então já aprova, né? Não é aquela questão de que todo mundo tem que aprovar para dar certo. Aqui, para esse exemplo, eu vou deixar um só. Então, tem aprovações que eles podem gerar alteração de dados ou coisa assim no sistema também. Aqui tem uma opção de permitir somente depois que for aprovado, isso tem a ver com a parte de ativos, tá? E aqui a gente criou um fluxo de aprovação vinculado a um serviço, né? Então, dentro da seção de suporte de TI, tópico acesso à internet, troca de Wi-Fi, a gente vai ter esse fluxo de aprovação automatizado. A gente já vai ver isso na prática lá em um atendimento para a gente ver como é que funciona, tá? Vou salvar aqui. E eu tenho aqui abaixo, assim que ele sair dessa tela, um outro tipo de fluxo de aprovação, onde é aprovação gestor e diretor, em que aqui nós possuímos mais de uma etapa. Então, aqui eu tenho, por exemplo, não tem nenhuma condição, ele é um fluxo que ele só está aqui, pré-cadastrado, digamos assim, né? E aqui eu tenho 2 etapas, né? Todos precisam aprovar, então temos o gestor, que aqui no caso é a Daniela, é o agente Daniela, e tenho a aprovação do diretor, que no caso que botei eu, mas para vocês verem como que ficaria um cadastro com mais de uma etapa, né, ou em outros tipos de situação. A princípio, tá, a não ser que, eu não sei se o Júnior tem alguma dúvida para tirar do pessoal, se quer adicionar mais alguma coisa, como é que estamos aí? Não, eu queria só reforçar, né, que lá no cadastro do serviço a gente tem esse campo de fluxo de aprovação fixo, né? Então, sempre que for serviço, solicitação de troca de notebook, tem que fazer aprovação do superior imediato do contato. Então, eu posso fixar lá no cadastro do serviço, ou senão eu posso trabalhar com as condições, né? Então, isso o pessoal tem dúvida bastante. Ali nas condições, eu vou informar os filtros, ou seja, quando que eu quero que essa aprovação seja ativada, né? Quando que ela tem que rodar e exigir as aprovações, né? Então aqui até o João ele colocou um exemplo de serviço, mas eu posso, por exemplo, colocar um campo do formulário. Então, por exemplo, informe o seu departamento. Então, se for TI, não precisa. Se for suporte, precisa, né? Ou qual o valor do equipamento? Acima de 3.000, então tem aprovação, abaixo não tem, né? Eu posso colocar também cliente. Então, eu preciso só fazer aprovação para determinados clientes do atendimento, para outros não. Ou se o contato não for o CEO da empresa, o presidente, o gerente geral, não preciso pedir aprovação. Então, eu posso limitar, né, as aprovações a partir dessas condições. Então, a partir disso, dá para a gente fazer diversas configurações, dá para combinar condições, né? Então, só vai solicitar, só vai executar a aprovação de fato quando for necessário, né? Então, isso é bem, bem importante. Show de bola, é isso, daí algumas coisas a gente também não faz nessa tela, mas sim também como regra de automação, né? Então, a gente consegue também modificar a aplicação desses fluxos lá pelas regras de automação, com, enfim, condições mais complexas e tudo mais. Isso mesmo. Voltando aqui então, pessoal, para a gente já ir para os nossos finalmente, fazer uma pequena demonstração então de como que funciona um fluxo de aprovação. Então, vou vir aqui na nossa página inicial e vou criar um atendimento aqui, tá? Então, não vou atribuir como contato, vou atribuir a Ana mesmo. Atribuir a Aninha aqui, temos delivery. Aí aqui a seção, se eu não me engano, era suporte de TI. Aí aqui era acesso à internet. E o serviço troca de senha do Wi-Fi. Não vou notificar. Não, tem que deixar interno. Bom, deixar assim. E vou abrir aqui um atendimento. O assunto aqui eu vou botar assim, troca de notebook. Eu sei que é para troca de Wi-Fi, mas meu Note não conecta mais. Acho que tem que trocar.
criei aqui um atendimento. E aqui reparem que ele já aplicou a situação de aprovação. Então temos nosso atendimento criado, tem aqui o meu comentário, e abaixo eu já tenho aqui um fluxo de aprovação. No caso eu mandei para eu mesmo aqui, comentando, né, com o modelo de e-mail, então mostrando aqui, e a situação em aprovação. Como eu sou a pessoa que precisa aprovar, o sistema já apresentou aqui a opção de aprovar ou rejeitar esse atendimento. Então, eu também consigo fazer por aqui, mas eu também consigo fazer via e-mail, que ainda não chegou aqui, mas a qualquer momento. Assim que chegar, eu já mostro para vocês. Então, eu consigo fazer essas aprovações, e com isso o atendimento segue, né? Como que ele fica na fila do atendimento? Se eu voltar aqui, vir em atendimentos, percebam que ele não vai aparecer, se eu não estou errado, ele não aparece, na verdade apareceu um antigo aqui embaixo, aqui logo de cara na minha equipe, ou novos atendimentos, tá? Como ele já foi para aprovação, ele vai estar aqui, no caso, como eu sou o aprovador, né, ele está aparecendo em minhas aprovações, mas em outros casos ele ficaria aqui em aprovação. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver o atendimento que eu preciso fazer essa aprovação, e aí eu também consigo vir aqui e aprovar, né. Chegou aqui o e-mail para nós. Deixa eu passar aqui para a tela que vocês estão enxergando. Ó. Então, aqui eu recebi o e-mail, deixa eu dar um zoom, acho que ficou pequenininho. E aqui o sistema dentro do e-mail já me dá a opção de poder aprovar, rejeitar, ou acessar o portal para olhar em mais detalhes esse atendimento, né, ver o que pode estar acontecendo. Então, se eu clicar aqui em aprovar, o sistema vai abrir uma abinha aqui, e ele vai me informar que foi realizada a aprovação com sucesso. Você aprovou o atendimento tal, com sucesso, eu posso só fechar aqui. E aí o sistema abre aqui a tela do portal, né, então eu posso só ignorar essa aba, e já está criado, ou melhor, né, já está aprovado. Então, se eu vier aqui agora, minhas equipes, acho que eu não estou fazendo parte da equipe lá do notebook. Mas, ó, reparem que aqui embaixo ele saiu das minhas aprovações e veio para aprovados. Então, ele fica com essa situação retornando, melhor, né, retorno de aprovação, e aqui a gente consegue agora, como um agente, digamos assim, né, seguir tocando esse atendimento. Tá? Basicamente, a aplicação aqui do fluxo de maneira automática funciona assim, porém o sistema ele também permite que eu mande um fluxo de aprovação na hora, ou seja, numa situação que não estava mapeada ou que não tem como ser fixa, né? Então aqui como eu estou com um zoom, ele está escondendo, mas se eu tirar um pouquinho, talvez eu precise atualizar a tela para ele aplicar. Mas aqui eu tenho mais ações. Então se eu clico aqui, eu tenho a opção de solicitar aprovação. Então, aconteceu aqui de maneira, enfim, pediu um outro equipamento que ele esqueceu, alguma coisa do tipo, posso solicitar a aprovação, e aqui eu posso escolher um fluxo que já existe, né, então se eu clicar aqui ele vai listar os que eu tenho permissão para ver, ou então eu posso criar um fluxo personalizado. Eu posso decidir aqui para quem que eu vou mandar, no caso não seria para Ana, seria para outra pessoa, eu escolho aqui o contato, vamos supor, é o Fernando. Então defino aqui que é o Fernando, e aqui no conteúdo eu defino o que eu quero mandar nessa aprovação para a pessoa que vai aprovar, né? Então, a Ana esqueceu de mencionar que também precisa de novos teclados e mouse, enfim, né? Coloco um textinho aqui. Aí, claro, eu posso incluir os comentários do atendimento, que já teve até o momento, posso usar um modelo de resposta, caso eu não queira, enfim, usar de algum fluxo, já vincular outros tipos de anexos, aí eu envio, e a pessoa que eu coloquei aqui para receber, vai receber esse fluxo também. Pessoal, a princípio da minha parte é isso, não sei, Júnior, se vocês têm alguma observação, alguma questão de dúvida para a gente ir para finalização? Eu acho que é isso. O fluxo de notificação, então, ou de aprovação, né, é um módulo bem usado, assim, é um módulo que auxilia muito no processo, no dia a dia, né, por conta de ter essas alçadas de aprovação, né, de notificar somente os envolvidos.
que precisam aprovar de fato para que o processo siga, né, para que enfim, os agentes consigam fazer o seu trabalho internamente. Acho que é isso então, tá, João? Queria te agradecer aí pelo treinamento. Eu vou encerrar aqui a gravação então de hoje. Então, Show obrigado de a todos bola. aí que ficaram até o fim, que assistiram esse treinamento.